tarde, doutora, colega, prezada Marta, o André, a Lívia, que são os nossos arquitetos e os facilitadores, hoje em dia tem que dizer assim, né? Não é mais palestrante. Realmente, foi uma maratona por Centro de Apoio aqui, o evento que encerramos ontem, mas ele vem dentro de uma ideia que eu já tenho aqui enquanto coordenador do Centro de Apoio, que é promover reuniões de trabalho, né, de capacitação, de proveito aqui para o nosso público interno. Hoje nós estamos aqui, nesse momento, com mais de 120 pessoas aqui nos acompanhando, numa capacitação que é muito importante, então, que para todos saibam, né, eu já dei uma olhadinha rápida aqui, tem o pessoal de Santa Maria, tem gente aqui acusando até que eu dei aula em algum momento da minha vida, que eu já nem me lembro mais quando que foi isso aí. Espero que o Francisco aí que escreveu isso não tenha más lembranças, que já vai ser alguma coisa, né? Eu vou dizer que tenha boas lembranças, né? O pessoal de Santa Maria ali também, quem eu trabalhei, eu só digo isso para dizer que eu já tenho rodagem aqui no Ministério Público suficiente para dizer sobre essa capacitação de hoje, para alguns como primeira, para outros como reforço. Ela é muito importante para o funcionamento, enfim, racional das promotorias, tá? Eu já fiz de tudo no Ministério Público, nas promotorias, mas esses tempos atrás eu fiz a conta, quando eu cheguei aqui no Centro de Apoio, que na ocasião eu tinha 15 anos de trabalho com urbanismo, e hoje posso dizer que tenho quase 20. Então eu sei que essa iniciativa daqui do Centro de Apoio de qualificar o trabalho dos oficiais, né, antigamente chamado de secretários de diligência, ela foi muito importante no sentido de otimizar o trabalho institucional, quer dizer, celerizar o trabalho das promotorias, não sobrecarregar os órgãos de assessoramento técnico aqui, que às vezes eram demandados por questões que não eram assim tão complexas, né? E é nesse sentido, então, essa capacitação para as vistorias urbanísticas. O André vai falar logo em seguida, a Lívia também, né? Nós temos um material disponibilizado aqui no site do Centro de Apoio, específico de vistoria urbanística, né? Que tem 3 links aí, equipamentos para as vistorias urbanísticas, que são bem simples, né? Para as pessoas levarem, então não é nada de extraordinário, um manual prático aqui, dando passo a passo, ilustrado, com figuras, enfim, aqui do que precisa ser conferido, né? Em geral, a irregularidade fundiária ali, né? São muito parecidas, e por fim, uma ficha padrão para preenchimento com os dados que forem apurados. E isso tudo traz um resultado muito bom, né, para o inquérito civil em si, para que se destina ao trabalho, e até mesmo para subsidiar, se for o caso, uma verificação técnica aqui, sem necessitar de deslocamentos e custos adicionais para a instituição. Então, assim, em linhas gerais, é isso. Nós já estamos com o tempo avançado em função do nosso problema, mas vejam bem também, né? Nós estamos tendo um probleminha aqui que nos atrasou alguns minutos aqui, como eu disse, que agora com 130 pessoas aqui assistindo. Se não fosse dessa maneira, talvez esse evento não se viabilizasse para acontecer, né? Por conta dos custos, por conta da necessidade de deslocamento, e ainda assim, se acontecesse, talvez não viessem os 130, né? Teriam vários com dificuldade de locomoção. Então, vamos compreender isso também, estamos nos adaptando aos novos tempos, a instituição está bem nesse ponto aí. É evidente que temos que melhorar e tentar deixar 100%, né, o nosso funcionamento, mas posso dizer que, apesar desse contratempo, é muito melhor do que já foi em outros momentos. E, para finalizar, dizer aos nossos participantes do evento que o André Uyer, que é o nosso arquiteto aí, há muito tempo no Ministério Público, e há 6 anos aproximadamente aqui no Centro de Apoio Operacional, que foi quem capitaneou essa capacitação que vem sendo repetida e vai continuar acontecendo. Ele está prestes a se aposentar. Então, hoje é um evento, eu diria assim, que é o coroamento do trabalho. Ontem nós já homenageamos o André aqui com um voto de louvor, que não tem exagero nenhum, e eu disse isso para ele, né, pessoalmente, e não tem exagero nenhum pela excelência do trabalho.
E para que a gente não fique sem esse apoio, nós já seguimos aí a transição com a Lívia, que já vai falar e se apresentar hoje aí. A Lívia já tinha também uma experiência há algum tempo aqui na promotoria, nas promotorias de Porto Alegre, mais diretamente na promotoria do urbanismo. E ela vai seguir, o André está passando aqui todas as possibilidades aqui dele, não só do material, mas dos conhecimentos, né? E isso é um outro reconhecimento que precisa ser feito para o André. É um cara que vestiu a camisa do Ministério Público, serve de exemplo para todos nós. Seguramente, em algum momento, aí depois vai acabar sendo demandado para mais alguma coisa, e eu tenho certeza que o André não vai se furtar a vir aqui, eventualmente, nos auxiliar. Tá? Então, fica aqui o reconhecimento e dizendo isso, André, que tu és um exemplo para teus colegas aqui que estão hoje te assistindo, para a Lívia, que vai te suceder, e para nós todos aqui que nos valemos até aqui do teu trabalho no Ministério Público. Tá bem? Muito obrigado. Eu me estendi um pouquinho mais, mas eu precisava fazer também esse registro de homenagem, enfim, de agradecimento, como eu disse ontem no evento que nós tivemos aí. Eu quero agradecer, né, doutora Marta e doutor Maurício, né, tão generosos. E bom, a ideia é fazer um evento bem descontraído, né? Então já começou da maneira que eu tinha pensado, né? Descontraído. E ele foi planejado aí para a gente fazer de maneira interativa. Então eu vou apresentando e à medida que vocês forem tendo alguma dúvida, algum comentário, coloque no chat na hora. A Lívia já vai estar lendo ali, vai tomar, vai colocar no ar, aí a gente já responde na hora. Esse treinamento, ele vem se desenvolvendo há muito tempo, porque o GAT sempre fazia o treinamento PEDILAN, treinamento do secretário de diligências. E com o tempo, o CAURB começou a demandar um treinamento mais específico, voltado não à questão do meio ambiente natural, mas à questão de regularização fundiária. E é onde hoje é focado esse treinamento. E como o doutor Maurício comentou, muitas vezes, lá no município do interior, ou nem precisa ser tão longe assim, né? Tem maneira, a gente precisa da vistoria, precisa constatar o que ocorre lá no local. Qual é a situação de fato? E com a demanda, isso é muito complicado, a gente não consegue encaixar, então isso fica se prolongando, fica atrasando. E como vocês estão localizados no próprio sítio dos acontecimentos, é muito mais rápido, eficiente, vocês irem direto lá, fazer um relatório fotográfico e mandarem daí para a assessoria técnica, ou para a própria promotoria, que resolve em casa a coisa. Não precisa fazer juízo de valor, né? É só fazer uma constatação que os técnicos depois, ou a assessoria jurídica, vai analisar. Talvez alguns de vocês já tenham assistido esse treinamento. Eu vi que o Paulo Godoy está assistindo. Na realidade, o Paulo Godoy é outro veterano, que ele mesmo acho que poderia estar aqui fazendo essa palestra, porque ele sabe muito também. Talvez alguns de vocês também. Mas, de qualquer maneira, né, dar uma revisada aí, complementada. O curso sempre tem alguma novidade, a gente vai atualizando, vai surgindo novas demandas. Mas ele é dividido em várias etapas. Inclusive, eu diria assim que a última etapa é um bônus track. Então, se não der para apresentar ele, também não vai ser um grande prejuízo, é mais uma questão teórica ali para enriquecer, dá para enviar depois por e-mail, se for o caso. Mas dá para ir tocando rapidamente aí, e aí eu convido vocês, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, escrevam na hora aí no chat, que a Lívia, né, a colega arquiteta aqui, Lívia Koch-Cooper, está fazendo, digamos, hoje está secretariando, mas em breve ela estará no comando. Então, como eu digo, é um trabalho de equipe, né? A gente aqui, como assessor técnico, faz uma parte, vocês lá na ponta fazem outra parte, colhendo informação, o promotor na outra ponta faz a parte dele. O Ministério Público é uma equipe, cada uma se ajuda, e aqui o CEAF está se virando aí para conseguir driblar essas intempéries da era da informática, que não é nosso show, né? Ninguém aqui é formado nisso. E a gente ultrapassa tudo e vamos em frente. Aqui é como dividido, né, as 4 etapas. Primeira, vamos fazer uma parte meio teórica, processamento do solo. Depois nós vamos falar de infraestrutura urbana.
outros condicionantes e, no fim, noções de urbanismo onde sobrar um espaço. Então, assim, para que serve essa aula, né? Para que os inquéritos ganhem agilidade. A dificuldade que os gestores técnicos se desloquem ao interior do Estado para fazer vistorias. Desde a solicitação até a oportunidade de viajar, pode se passar até meses. Muito melhor, então, é quem já trabalha no local e conhece as peculiaridades da cidade, faça a vistoria. Também, muitas vezes, quem é de fora tem muita dificuldade de localizar loteamentos. Já aconteceu, né? A gente se deslocar aí e não consegue achar um lugar. Nós vamos elaborar o relatório de constatação, sem apontamento ou conclusão, sem juízo de valor. Ele vai ser enviado para o técnico, que vai fazer o seu parecer técnico daí. Ou até que vai direto para o assessor jurídico, que já faz um parecer em cima disso. Nem sempre é possível, mas a nossa experiência demonstrou que, na maioria das vezes, basta ter um relatório de vocês e se consegue adiante. Todos ganham tempo, o denunciante, o réu, o Ministério Público, a solução do problema. Além de ganhar tempo, são economizados recursos, ou seja, ganha a população que nos demanda. Em muitos casos, são necessárias várias visitas ao local. Primeiro, para constatar a situação, posteriormente, para verificar se o TAC ou a ação judicial está sendo cumprido. E até mesmo para o arquivamento de ação judicial, quando se deve verificar se foi tudo concluído, o que nem sempre acontece, porque algumas prefeituras acham que pode enganar o Ministério Público e o Judiciário, que eu já vi, fui lá fazer vistoria e até relatório da prefeitura com fotografia, dizendo que estava tudo arrumado, cheguei lá, não era nada disso, as fotografias eram de outro lugar. Então, o Ministério Público Fiscal da Lei tem que se fazer presente. Agora, tem que deixar aqui bem lugarzinho. As dicas aí, né? Procura a associação de moradores, de preferência com antecedência. Bom, eu não vou ensinar o isso muito fazer. Mas como tem gente recente entrando, nós vamos dar repassada, assim, do nosso ponto de vista, quais são as atitudes, assim, positivas para isso, né? Uma atitude conciliadora, né? Dizer para... A gente é interpelado por um morador, dizer para ele que está ali para encontrar uma solução, que o promotor pediu para a gente ver como regularizar o loteamento. Se a situação é muito problemática, né, pede ajuda da Brigada Militar. Então, o que é o parcelamento solo? Definição. É a divisão de uma gleba de terra em partes menores, em lotes. No loteamento, a criação de ruas ou extensão de ruas existentes. E no desmembramento, não há criação de ruas ou extensão de ruas existentes. Esse detalhe, ele é muito importante juridicamente, tá? Se é loteamento ou se é desmembramento, tem muitas implicações. Então, é importante saber esse detalhe. Aqui eu vou fazer um exemplo de uma situação. Ó. Passa uma rua em cima, então nós temos uma rua, e embaixo nós temos uma gleba, que dá de frente, digamos, para essa rua. Tá? Na seguinte situação, nós temos um desmembramento. Essa gleba foi subdividida em vários lotes, todos eles de frente para a rua. Isso é um desmembramento. E agora nós vamos ver, virar o slide. Ó, nós vamos ver o que é um loteamento. Loteamento é o seguinte, eu abri uma rua, abri uma via, eu estendi uma rua. E alguns dos lotes dessa gleba original, eles só se comunicam através dessa nova via que foi aberta. Isso é loteamento, e essa diferença fundamental entre loteamento e gleba, aliás, em loteamento e desmembramento, e quando eu faço um desmembramento, em geral, eu só divido e acabou. E quando eu faço um loteamento, além da rua que eu abri, que vai ser doada para o município, eu também tenho que deixar área para praça, para escola, para outras coisas. Então, muitas vezes, o inquérito chega no Ministério Público exatamente porque o malandrão lá, ele fez um loteamento. Como? Ah, tá legal. Ele diz que é um membramento, mas na realidade é um loteamento. E aí ele deixou de cumprir as obrigações de deixar uma área para praça, uma área para escola, seja lá o que mais. Bom. E o fracionamento é diferente de desmembramento. É quando eu pego um lote que já foi desmembrado ou fracionado e divido ele em 2, ou em 3. Né? Então, dentro do loteamento legal,
eu divido mais adiante. Tem muita confusão entre o que é fracionamento e o que é desmembramento. Então, esses pequenos conceitos aí ajudam a gente a entender. Ó, dividir em lote. Vamos adiante. Bom, o que é o loteamento clandestino? Não foi licenciado. Loteamento... Vou ter que apertar 2 vezes aqui, me parece. Vou achar o lugar certo aqui. Irregular. O loteamento irregular, ele difere do clandestino porque ele foi licenciado. Mas a obra do loteamento não foi executada de acordo com o que foi licenciado. Ou foi executado diferente, ou nem foi executado. Eles vendem lote, não fazem a rua, não fazem a obra de infraestrutura, e nós vamos ver em seguida o que são essas obras. Vamos ver. E tem, finalmente, o loteamento... Vamos ver se pela tecla aqui do computador também não está. Aqui. O loteamento regular é o que é ok. Foi licenciado, foi executado de acordo com o que foi licenciado. Esse é o que deveria ser todas as situações. Infelizmente, não é o que acontece. Vamos ver. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, vocês pegam a Lei 6766 de 1979, que está tudo lá. Não vamos entrar em detalhe, que não precisa. Material de apoio. Tá. O Dr. Maurício deu uma dica lá. Nós temos um manual de vistorias urbanísticas, que é muito parecido com esse curso. Fichas para serem utilizadas nas vistorias urbanísticas. Está tudo lá no site do CAURB. E aqui, ó, está lá a capa do manual, uma publicação que nós fizemos com, inclusive, trabalho de equipe, assessoria jurídica, pessoal do GAT lá, outros da engenharia ajudaram, está aqui a ficha de constatação. Lá no site da intranet do CAURB, lá vocês vão localizar o manual. Vamos passando aqui, ó, lá naquelas... chama essas figurinhas aí que ficam com... como é que é? Os banners, né? Vocês vão lá e entram, aí abre lá, tudo lá. Então, vocês vão com calma, pesquisa. Aliás, recomendo que vocês já vejam isso de uma vez, para que na hora que vocês precisem já saber onde é que é. Tem outras informações além dessa aula, né? Consulte em cima. Algumas dicas, de novo, que eu tinha falado no começo, né? Tem que planejar a vistoria com alguma antecedência. Local, ver onde é que é, estudar onde é que é mesmo o local, qual é o horário mais apropriado para ir, né? De vez em quando tem algumas vilas aí que dizem que é bom ir de manhã porque os traficantes estão dormindo. Então, cada um tem que saber da sua cidade, fazer a pesquisa para ir com menos risco. Claro, tem lugares que não tem perigo nenhum, a coisa melhor do mundo, né? Tem vistorias que são passeio, tem outros que é bom levar colete à prova de balas, né? Contato com a associação de moradores, liderança comunitária, posto de saúde, é para ver a dica de horário, etc., se for um lugar perigoso, se apresentar alguém com busca de informação, e outra assim, para finalizar essa parte, né, eu vou ensinar a vocês, mas em vistorias em geral, né, não só vistoria urbanística, né, eu sempre digo, né, cuidado com o cachorro. Uma ocasião eu fui fazer uma vistoria, e aí, era até num município litoral, a gente foi ajudar o secretário de diligência, na ocasião de lá, ele queria saber se tinha um loteamento clandestino no lugar lá que tinham falado. A gente aproveitou a caminhonete, andou na beira da praia lá, eu subi num cômodo de areia para ver por cima se localizava o negócio. E aí, quando eu fui descer, eu vi um Rottweiler ali, entre a posição que eu estava e o carro que ia me levar. E aí eu pensei o seguinte, o que eu faço agora? Fico quieto, saio correndo, grito, uso a máquina fotográfica para bater na cabeça do cachorro. Então, até essas coisas, né, a vida de secretário oficial não é tão moleza assim como se faz. Agora nós vamos passar para a segunda parte, que eu acho que é um arquivo mais carregado. A Priscila vai colocar ali para nós. Então, vocês vão ir aperfeiçoando essas experiências, trocando informações com seus próprios colegas do seu município, de outros, com assessoria jurídica também. Bom, o que a gente precisa saber, né? Por que a gente precisa de vocês? A gente precisa saber o que existe no local que tem a denúncia. O que tem e o que não tem lá.
Então, eles vão lá e vão fotografar as coisas que a gente precisa saber, para ver se elas existem ou se elas não existem. Tá? Então, abertura de vias. Tá? Esse aqui foi um caso bem interessante. Eu cheguei lá de abertura de via em tudo que era situação do deslocamento. Aqui tinha só passado o trator. Aqui do lado já tinha ali à esquerda um posto de visita, então já tinha esgoto pluvial. Esse que não funcionava bem, né, porque estava alagado do lado. E mais adiante, uma outra via já estava pavimentada, com meio fio ali, já tinham largado o bloco, tudo uma do lado da outra. Né? A última lá já tinha pavimentação, inclusive. Aqui um outro loteamento que estava sendo aberto, já estavam as vias sendo pavimentadas, com meio fio. Essas coisas, vão lá, tira a fotografia para se constatar o que tem. É muito simples, na realidade, não tem muito mistério. E já estava ali com cano para largar, fazer o esgoto pluvial. Por exemplo, uma galeria, num loteamento já existente, estava sendo feita uma correção depois. Eu disse assim, no trabalho, vocês não fazem, vai lá, aponta a marca fotográfica e tira foto, e não economiza, porque depois deleta o que sobrou, o que foi a mais, né? Mas é melhor ter foto a mais do que faltar e ter que voltar lá porque faltou uma informação. Aqui do lado de uma via, estavam lá tirando material, fazendo uma terraplanagem. Aqui uma via, parte dela aberta, a parte já encascalhada. Conforme a legislação municipal, a via não precisa ser pavimentada, se botar cascalho já é o suficiente. Conforme cada legislação municipal e conforme foi aprovado cada loteamento, por isso que a gente precisa desse tipo de detalhe, né, que a gente vai conferir a documentação depois, para ver se está legal ou não. Bom, e vamos começar assim ó, com um exemplo do que é um loteamento regular, o que é, assim, está ok, é o exemplo que tem que ter. Isso aqui é o Minha Casa Minha Vida, que foi feito em Porto Alegre, na Vila Restinga, tá, de habitações ali. E ele está perfeito, na época eu tirei as fotos, era bem novinho, estava tudo em ordem lá, estava tudo feito. Então, ó, via pavimentada ou não pavimentada, conforme o licenciamento dele. Escoamento de água pluvial, então tem a guia do meio-fio, que conduz a água para não ficar correndo em cima da calçada, tem a inclinação da via, que faz o escoamento ser coerente. O esgoto sanitário, bem no meio da via, tem um poço redondo ali, com tampa de ferro fechada, pode ser tampa de concreto. Quando a tampa é fechada, é esgoto local. Abastecimento de água, tem o hidrômetro, medidor para cada residência. Então, vamos adiante. Energia elétrica domiciliar, um postezinho ali para receber energia em cada casinha. Iluminação pública, que geralmente faz parte, então no poste de energia tem que ter uma luminária, isso hoje em dia é exigido em quase todos. Aqui é um loteamento irregular que foi regularizado, então vocês vão ver as mesmas situações se repetem, de uma maneira assim, mais caótica, mas está tudo ok, foi tudo resolvido, as pessoas podem morar muito bem. A energia elétrica e pública resolvidas. Olha aqui, ó, essa foto aqui é boa, aqui numa foto, daqui a pouco a gente pega tudo que a gente precisa saber. Tá? Também era um loteamento irregular que tinha sido regularizado. Então, tinha via, solução de esgotamento pluvial, tinha via de circulação, né, pavimentada, inclusive. Vamos ver o que mais aqui. Assim que o slide virar. Quando ele tranca. Ó, ali no círculo eu botei o hidrômetro, então tem abastecimento de água regular. Opa, pulou uma aqui. Tá, mas a outra era a medição de energia elétrica, vocês viram. Aqui, ó. Uma rede de energia formal, né, com alta tensão em cima, com um cabo multiplex à esquerda, de onde sai a ligação para cada casa. Isso é uma solução que estão usando para evitar os gatos, eles concentram tudo numa rede só, para evitar que o pessoal fique puxando. Outras vezes, assim, ó, tinha uma denúncia aqui de um loteamento que diziam que era clandestino. Eu cheguei lá, estava a placa, e tinha inclusive o número da licença. Então, ela tira uma foto, depois confere na prefeitura e está resolvido. Isso é muito mais fácil do que parece, porque muita denúncia é inconsistente, né? O pessoal faz a denúncia porque não gosta porque achou feio, e a gente tem um trabalhão todo por nada. Então, mesmo quando a solução está muito mais simples do que parece. E o loteamento irregular, aí tem que ir lá ver o que tem. Aqui outro, em fase de regularização. Já tinha energia elétrica, mas havia
não era pavimentado, não tinha solução para água pluvial. Imagina isso aqui em chuva, ia ser um barral e do lado ainda com o risco do outro a céu aberto. Opa, pulou outra ali. Deixa eu voltar aqui e ver o que tinha ali. Ó, também, ó, em vias de regularização, né? Tudo pela metade, mas tinha energia elétrica, só que não é suficiente. Aqui um outro já tinha sido encascalhada a via, já tinha pluvial, já tinha energia elétrica. Só, então já estava adiantado, né? Disso quando a gente vai ver se foi cumprido um TAC. Esse aqui era um loteamento que tinha sido abandonado, foi ocupado irregularmente, então vocês podem ver um postezinho, como é que é, umas escoras ali, servindo para fazer gambiarra de energia elétrica. Aqui, de uma via regular da cidade, o cara passou o trator e abriu uma via irregular para fazer o loteamento clandestino dele. E também o loteamento começou, parou pela metade, o loteamento irregular. Ver o que tem lá, o que não tem, o clandestino, né? Sem licença nenhuma, geralmente toca o olho e já vê o que é. Olha ali, ó. À esquerda, o cara passou uma reta escavadeira para tirar a água da chuva. Os postezinhos são espora de eucalipto. Aqui é uma via, digamos, periferia dentro da cidade, uma via que existia, e o pessoal começou a construir na beirada dela, quando não sobre a própria via. Então, é um loteamento clandestino, seja o nome que se der, mas é clandestino, não tem licenciamento. Tem outro, né, um barral desgraçado, pode, né, eu recomendo até essa questão, né, conforme o lugar que vocês forem, tomem cuidado se está chovendo ou não. Só pela situação da via de circulação, já dá para ver muitas vezes que é clandestino. Vias irregulares. Ali no meio da foto transversal da rua, que é uma via irregular, estão vendo uma passagem ali. Aquilo ali é uma via irregular, o clandestino, seja o nome que você dá. Tem que ir lá tirar foto, mostrar que existe. Ó, meu colega lá do GAT, o Enio, lá na frente, abrindo caminho, uma galinha atrás dele ali dentro da ruela, uma via totalmente irregular, não tem largura mínima para nada. Não dá para o morador passar com uma sacola. Aqui uma outra completamente irregular, o formato da via, né? Isso é indicativo de que ela é irregular, clandestina, água correndo no meio e não pelas beiradas. Isso é o pessoal mesmo que abriu ali. Aqui também é bem estreitinho, apesar de ter 2 hidrômetros no lado esquerdo lá, a via é completamente irregular. Outra aqui, loteador clandestino, passou o trator, demarcou um monte de lote, começou a vender e depois ele abandonou. Então o mato começa a crescer de novo sobre a própria via do loteamento clandestino. Aí, ó, olha a situação que é o negócio. Até era um lajeado aquilo, não sei como eles conseguem fazer certas coisas. Ó, o Márcio Frangipani, engenheiro sanitarista do GAT, ali acompanhando a vistoria, olha o desnível que tem da via. Se o cara se distrair um pouco, cair para a esquerda lá, e assim que as pessoas têm que chegar em casa, né, quando vem do trabalho, um lugar desse. Né? O meu carro que eu tinha na época, eu também metia nessas bibocas aí, né? Não é só vocês que põem os carros nos lugares, que a gente nem acredita que o carro consegue entrar lá, mas depois tem que sair de ré. Irregular. Aqui um outro loteamento irregular clandestino, que a prefeitura já tinha asfaltado, deu uma melhoria de qualidade de vida para o pessoal, que pelo menos para chegar em casa não passa no parque. Então vou constatando ali. Essa foto aqui mostra uma situação bem típica de situação irregular. Tem a via, que não é muito larga, passa um carro ou 2, mas não tem passeio, não tem calçada. E o muro das divisas é construído na borda. Então, nenhuma situação regular existe isso. Tem que ter calçada, e geralmente tem recuo de jardim, não é para fazer muro no alinhamento, o muro é mais para trás e tal. Então, essa foto ali já mostra, assim, a gente bate o olho e já sabe, é regular. Aqui outra situação, um loteamento que foi abandonado. Então, o pessoal, para chegar em casa, passa por cima da calçada, abriu uma sarjeta no meio do que era para ser a via, para escoar água pluvial. Ó, aqui um loteamento clandestino também. O pessoal fez uma via bem estreita para chegar, colocaram laje lá para chegar lá embaixo. Olha o desnível que é. Imagina chegar na casa ali, depois do trabalho, com sacolinha de supermercado, carregando criança no colo, porque o carrinho de nenê não passa no degrau. E para subir de manhã de volta, pior ainda. Então, a gente tem que tratar de regularizar esse tipo de
de local aí. Ó, uma árvore crescendo no meio da rua. Será que é regular esse loteamento? Aqui também, ó, a entrada de um loteamento que era clandestino, agora foi regularizado, sem calçada, sem passeio, com um muro na divisa. Então, indicativo direto de que é irregular. Opa, passou aqui, deixa eu voltar aquele ali. Também essa situação, ó. Havia praticamente com grama por cima, mostra que não é pavimentada, não é ensaibrada, não tem cuidado, não tem coisa nenhuma. Alguma coisa não está certa ali. Drenagem. Então, vocês vão lá, vocês vão ver, vocês vão ver se existe ou não drenagem. Tem boca de lobo? Tira a foto e mostra, ó, tem. Aqui, ó, o cano largando no arroio a água que ele colhe da chuva lá no meio do loteamento. Ok, é isso que a gente precisa saber se foi feito, se existe. Pontilhão de madeira, ó, meia boca ali, a boca de lobo, mas ok, fizeram, existe esgotamento pluvial. E estava mesmo passando a retroescavadeira ali para abrir a canaleta para a água não correr no meio da rua, que provavelmente ela é irregular. E do lado mais direito, dá para ver que tem um esgoto local, aí no meio. Também, ó. Essa aqui é a dica, não se enganem. Ah, tem um cano ali para passar água pluvial. Não, isso não é esgoto pluvial. Isso aqui é um cano que o proprietário do lote colocou para ele poder passar por cima da valeta quando chega em casa. Isso aí não é esgoto pluvial. É uma solução individual e localizada. Aqui também, ó, tinha lá o loteador clandestino, passou a retroescavadeira, que a gente tem conhecimento aí, depois não foi suficiente, o próprio morador teve que ir com a enxada e ele abria adiante o negócio, para a água não ficar empoçada na casa dele. Isso quando é a própria valeta, né, que é um canalete na frente da casa das pessoas, tem que botar um pontilhão, geralmente com esgoto local junto, bem fedorento. Ó, aqui, a água vem do lado direito, atravessa a rua, que é toda inclinada, vai para o lado esquerdo e entra dentro do terreno do vizinho do outro lado. Irregular, né? Mesma coisa, corre a água do lado, aí chega ali, o cara canalizou em frente ao lote dele, depois segue o baile. E aí a consequência que dá, quando é irregular, é o que a gente está vendo aqui, ó. A água da chuva traz o barro lá de cima, e aí na parte mais baixa da rua, fica tudo empoçado, né? Não tem mais para onde ir. Então a terra que veio ficou empoçada ali, obstruiu a passagem da água da chuva que vem do outro lado, criou um lago artificial, cheio de lixo, super insalubre. Olha ali, ó, próximo com um grande caimento, se é irregular, não tem tratamento, a água vem por cima da rua e detona tudo. É só isso aí que precisam tirar foto. Tem soluções que a gente acha, assim, que não são muito comuns, mas são válidas. Olha aqui, ó, uma cidade aí, para a água da chuva passar de um lado para o outro, ali, pela avenida transversal, eles simplesmente fizeram uma cobertura com granito, né, com pedra de granito. Ok, funciona, dá certo, não tem problema nenhum. Dizem meus colegas engenheiros sanitaristas que é válido, como muito município, não precisa ser encanado, né, basta ter o caimento para se livrar disso. A água das chuvas, abastecimento de água potável, né, se é tratado ou não, vocês vão lá ver, ó, tem caixa d'água do condomínio, do loteamento, e o hidrômetro. O hidrômetro é o melhor indicativo. Quando é clandestino, não tem hidrômetro. Quando é gambiarra, não tem hidrômetro. Tem hidrômetro que já foi solucionado. Aí cada morador dá a solução que quer lá para enquadrar. Outra vez, fui fazer vistoria para ver se já estavam adequando lá o loteamento. Chegamos, estava exatamente no momento que estavam em obras. Estavam cavando lá para largar a instalação. Tanto melhor, né? Faz o relatório, daqui a pouco isso aí o promotor já pode arquivar o inquérito. Aqui o que é a ligação de água clandestina. Essas mangueirinhas pretas aí que ficam à vista, isso aí é gambiarra, é clandestino, nenhuma instalação, digamos, oficial, né, tecnicamente, se aceita isso. Ó, então, essa casa ali, ela tem abastecimento de energia elétrica regular, tem o relógio da CIEL, ou da concessionária do município, e embaixo estão vendo duas mangueirinhas à vista. Então, resolveram a energia elétrica, não resolveram ainda a água. Aí vem a água da chuva, carrega a terra junto, começa a deixar à mostra os canos de água que as pessoas usam para se virar, né? Aí o carro passa em cima, quebra tudo, arrebenta a instalação deles. Outra coisa que vocês têm que tirar foto, se existe o poço artesiano.
Então, aqui tem, bem no meio das latinhas, ali tem um poço artesiano, é assim que ele se apresenta, tá? Não precisa ver mais que isso. À esquerda ali tem um vaso ecológico, né? Isso é muito comum, porque a questão do poço artesiano teria que ter concessão de uso, em geral, se existe fornecimento de água regular, não pode ter poço artesiano, então, se existe, tire foto e põe no relatório, que é algo que depois vai ser verificado se pode ter ou não, se a pessoa tem concessão ou não. Aqui é a mesma coisa, ó. Ele tem o poço à esquerda ali, na sombra da caixa d'água, aí tem a sua caixa d'água ali e tal, solução que ele teve, aí nós vamos lá, tiramos fotos e colocamos no hidrômetro. Opa, aqui eu dei uma. Esse aqui é um loteamento que era clandestino, eu já mostrei uma outra foto, depois ele foi regularizado, a água não chega, então eles conseguem lá, comunitariamente fizeram uma caixa d'água, e dali ó, sai um barrilete, cada um puxa só água para sua casinha. Imagina a falta de pressão que tem na sua casa com uma situação, uma solução dessa. Todo sanitário, cloacal, outra coisa importantíssima de se ver. Então, o que eu disse no começo. Tampa de ferro de concreto fechada é esgoto cloacal. Tira a foto, mostra que tem. É isso que precisa fazer. Nada misterioso. Na calçada de concreto também, aí o morador vai dar o esgoto da sua casa nessa conexão dali, ela é conectada naquela que passa no meio da rua. Então, tira a foto, mostra que tem. Aqui o loteamento que era clandestino está sendo regularizado, já fizeram esgoto local. Não fizeram o pluvial ainda, mas já fizeram o local. Está ali a tampa. Ó. Todo morador pode ligar ali, deve ligar ali o esgoto da sua casa, já resolve parte do problema. Por acaso vocês viram aí nas redondezas um córrego d'água com esse aspecto de, digamos, pouca transparência da água, né? Vamos dar esse termo aí. Tirem foto, né? E aí vocês podem anotar no relatório de vocês que vocês sentiram odores agressivos, que é um termo técnico que o pessoal usa. A gente pode ser bem descontraído com essas coisas. Olha que a sarjeta, numa área regular da cidade, com água preta correndo, né? Tanto é que dá para ver a plantação de agrião veio muito sólida aí, né? Com tanto adubo. Tira a foto e mostra, uma coisa muito errada aí. E mesmo assim, em áreas de grandes cidades urbanizadas e tudo, daqui a pouco a tampa de esgoto está extrapolando o líquido. No caso, de vez em quando branco, de vez em quando não branco. Tirem foto, se é uma irregularidade, a gente tem que saber o que está acontecendo. E mais interessante ainda, ó, se da tampa fechada, que é esgoto cloacal, está saindo água limpa, isso quer dizer que estão largando o esgoto pluvial no esgoto cloacal, que não pode. Você vai sobrecarregar a estação de tratamento e, bom, nem vou falar porque isso é um assunto muito longo, mas tirem fotos da ocorrência. É uma coisa muito errada ali. Ó, aqui de novo, saindo, extravasando. Adiante. Ó, outra questão interessante de vocês anotarem nos seus levantamentos, relatórios, lá da casa da pessoa vem um caninho, baixa e desaparece na terra. Onde é que está indo isso? Então, existe esgoto cloacal, ou está largando no pluvial. Então, vamos registrar o que está acontecendo, para a gente ter uma ideia, quando receber o relatório de vocês. Outra coisa, larga no arroio, né? Então, não existe esgoto, não existe coleta de esgoto cloacal ali, ou pluvial. Esse é um ótimo indício de ter algo errado. Aqui só um exemplo, uma estação bem grande de tratamento de esgoto, é uma fossa gigante, não é uma estação de tratamento, mas é como funciona. Tanto a fossa individual em casa, como uma estação grande, a grosso modo, seria esse processo. Ó. Tem ela é dividida em vários compartimentos. Né? No primeiro entra o esgoto in natura, aí os bichinhos, as bactérias ficam fermentando, ficam consumindo a matéria orgânica, sai em formato de gás, passa para um segundo estágio, depois no terceiro estágio é o filtro anaeróbico, que é um tipo de bactéria que ela se fixa numa superfície sólida, então o pessoal põe brita lá dentro, a brita fica toda envolvida pela bactéria e ela absorve o composto orgânico que não foi absorvido pelas bactérias do primeiro estágio. E aí, quando o esgoto sair para fora dessa fossa, um filtro anaeróbico, se ela for bem dimensionada e se ela tiver limpeza periódica, vai sair quase água potável. Aí pode largar e ser fluente no arroio, etc.
Outra coisa que eu ia dizer assim, tomem, tirem foto. Isso aqui é um arroio que depois de um degrau ali, digamos, né, de uma cachoeirinha que ele tem, a água ficou com espuma. Como é que a água ficou com espuma? A água limpa não dá espuma. Então tem alguma coisa errada. Estão largando detergente ou alguma coisa. Então só no vistoria já põe junto, nesse loteamento, nesse parcelamento do solo está acontecendo tal coisa. A gente vai verificar o que é. Ligação de energia, os gatos, que é um indício de loteamento clandestino ou irregular, ocupação, seja lá o que for. Então, lá na entrada do loteamento, ficam os postes com um monte de medidor. E por que o medidor não fica na porta da casa de cada um? Porque lá dentro é tudo irregular. Olha aqui, ó. Então, lá na entrada do loteamento, eles vão tirar foto dessa situação, depois é aquele monte de fio. E a outra situação é o que eu chamo de pinheirinho de Natal. É um poste e de lá sai uma infinidade de fios. Né? Isso aí é o típico indício de gambiarra de ligação clandestina, porque os concessionários oficiais não fazem esse tipo de coisa. Né? Aqui, por acaso, eu peguei em flagrante ali, o cara largou a escada de dentro da sua casa, o seu pátio, no poste, para ir lá e fazer uma ligação clandestina. Né? A cara de pau do pessoal é impressionante. Aqui era um loteamento que ele estava todo regular, ok? E as pessoas estavam construindo as suas casas. Então, em vez de pedir a ligação de energia provisória para a obra, eles iam lá e engatavam os cabos lá em cima, direto nos fios da concessionária, tudo ligação clandestina. Ó, ali já chega a crescer vegetação da escória de eucalipto que foi usada para fazer a distribuição clandestina. Evidente que é uma coisa regular, não tem. Ó, escorinha, com 2 fiozinhos, tudo precário, além do perigo que né? Gruda direto numa árvore. Essa sequência aqui é muito boa. Isso aqui era a entrada de um loteamento clandestino, uma ocupação irregular. Então, lá tinha dezenas de medidores, e aí de lá ia centenas de metros lá para dentro, subir o morro para cada um. Imagina, então, quando chega na tua casa, um fiozinho vem lá de baixo, chega a energia toda fraca, com queda e tal. Né? Um lugar desses, os computadores do CEAF jamais iam funcionar. Né? Não ia dar para fazer uma live de lá, porque a energia ia ser completamente irregular. E aí, na foto seguinte, é o mesmo lugar, olha ali, ó, tudo limpo. Então, essa é uma boa notícia, né? Foi regularizado. Já está todo mundo lá agora com energia direto, medidor direto na frente da sua casa. Já podemos lá fazer live de lá agora. Então, tem boas notícias. Outra dica que eu dou para vocês é cuidado, né? Essa foto aqui eu fiz de propósito, tomei algumas cautelas, né? Tinha um colega meu perto olhando, para não encostar a cabeça nos cabos, mas é isso. Né? O loteamento clandestino coloca em perigo os moradores, porque a pessoa está distraída, daqui a pouco, sem querer, ela encosta no cabo, está cheio de cabos encapados aí. Né? É um perigo isso. Então, é uma das razões pelas quais a gente tem que tentar regularizar esses loteamentos, o pessoal no sofredor. Né? Tentem pegar ali, ó, eu botei essa foto porque ali aparece o número pintado no poste, o número predial. Isso ajuda muitas vezes a gente a localizar essa situação. Hidrante, né? Ali estão falando hidrante vermelho, então se tem hidrante, é sinal que existe água regular. Aqui são fotos dos equipamentos públicos, que a gente vai olhar se tem ou não tem. Praça urbanizada, né? Com equipamento. Aqui a praça tem um campo de futebol cercado, semi-urbanizada, com brinquedo, né, com bancos, brinquedos, então está mais ou menos urbanizada e tal. Ali, ó, o pessoal se vira, né? A prefeitura não, o loteador não fez, a prefeitura não tem condições, os moradores se juntam e vão lá e fazem uma solução, equipamentos públicos, que vocês vão ver se existe ou não no lugar, que isso é muito importante, muitas vezes, na questão jurídica, para se regularizar um loteamento. Posto de saúde, delegacia de polícia, escola, posto da brigada militar, e equipamento comunitário, que não é, digamos, não é público, né, não é estatal, que é a associação, igreja, né, tudo isso é indicador de consolidação de uma ocupação, etc. Então, tudo isso é de valor para o inquérito, é uma informação que vai ser muito útil. Recolhimento de lixo.
Quando tem lá uma cesta dessas e o pessoal coloca ali a sacola de lixo, isso é um indício que tem recolhimento regular, né? Que passa o caminhão da prefeitura aí, uma vez por dia, uma vez por semana, seja lá o que for. Porque senão o pessoal não ia deixar o lixo na frente da sua casa ali, né? Ó, a cestinha lá, isso é um indicador que existe essa prestação de serviço. Aqui no outro loteamento, eles fizeram uma caixa de concreto com uma tampa para os cachorros não ficarem estragando tudo, porque é o lugar até onde o caminhão vai. Né? Também, ó, o caminhão vai até ali, então o pessoal da vila carrega o lixo até esse local. Essa é uma informação importante, né? Ou é na frente da casa da pessoa, ou no lugar coletivo. Isso quando não é na via pública, largam tudo. Então, sinal que nessa vila aí não tem recolhimento de lixo. E o que se faz daí quando tem recolhimento de lixo? Se queima o lixo, né? Que é proibido, tem uma série de problemas, mas é um indício de que não existe recolhimento de lixo no local. Fim da segunda parte, maior parte. É porque o nosso tempo está voando, mas vai dar tudo certo. Vamos passar para a terceira parte. E caso vocês tiverem uma pergunta, um comentário, vão escrevendo aí no chat. A gente já responde agora. Quando a gente faz essa aula ao vivo, né, aí o pessoal interage mais, o pessoal levanta a mão, dá um comentário, eu vi assim, eu vi assado, minha experiência é essa, lá na cidade, sim. Isso aí é uma questão jurídica paga, muito comum. A gente vê assim, ó, o que o dono da gleba faz? Ele vai no registro de imóveis e tira a parte que é da rua, ele pega e doa para a prefeitura, faz uma escritura doando para a prefeitura. Aí o ônus de abrir a rua e fazer toda a estrutura urbana passa a ser da prefeitura. Isso é um golpe, isso é uma jogada, isso é uma cara de pau total. Né? Então tem que prestar atenção para isso. Isso aí é vigarista total. Né? O cara quer se esquivar de fazer a obrigação dele. Coloque no preço dos lotes, o preço da infraestrutura que ele vai ter que fazer. Depois fica tudo para a prefeitura pagar sozinha. Então isso aí é malandragem total, né? Tem que ter cuidado com isso aí. Outros condicionantes que nós vamos observar nas vistorias. Comercialização de lotes. Porque a primeira coisa que o promotor faz quando tem uma denúncia lá no clandestino é para de vender. Para de comercializar. Até se ver a situação se está regular ou não. Então, ele tem placa de vendas, vira foto. Pode até ser alguém que comprou o lote e já está revendendo. Né? Mas pode ser o loteador clandestino que ainda está comercializando lotes na área. O que recém começou a comercializar. Então, isso é importante, até porque ali vai vir, junto à foto, vai vir um telefone, que vocês vão ligar e vão conferir tudo. Outra coisa, que isso aí é assim, ó, que dá uma dó, né? Pede para o morador os documentos. Aí ele vai mostrar nota promissória de compra, contrato de compra e venda. Vocês vão tirar foto, não precisa escanear, maior facilidade, né? E ali que tem a grande sacanagem para a pessoa que é mais humilde. Eles vão no cartório e lá tem assinatura, tem aquele selo com holograma e tudo. O que a pessoa humilde acha? Ela não tem a matrícula, ela não faz nem ideia do que é isso. Ela acha que realmente ela está comprando um terreno quente. Né? E está sendo enganada barbaramente, né? Porque não vale nada. Isso aqui é uma escritura fajuta. Que a única coisa quente ali é que o escrivão está reconhecendo que essa pessoa foi de fato ela que assinou aquilo, só que ela assinou um troço que não vale nada. O loteamento clandestino, diz que nem é dele o lote. Então, assim, a pessoa humilde é enganada. Então, tirem foto disso, peçam os documentos para registrar, e é lamentável, mas isso é muito comum. APP, Área de Preservação Permanente, jocosamente também chamada de Área Proibida para Pobres. Então, aqui nós... É aquele loteamento que eu mostrei no começo, Minha Casa Minha Vida. E na borda do terreno passa um arroio lá. Então, APP de 30 metros. Então, o que o projeto foi feito todo direitinho, ele mostra lá, ó, onde termina a parte urbanizada, começa a APP de 30 metros. Sinalizada, né, tem plaquinha ali dizendo que tem área de preservação de curso d'água, lei federal e tal. E os últimos metros perto do arroio ainda tem cerca para ninguém ir lá mesmo, que é permanente mesmo. Porque aí tem as firulas, ali, ó, a cerca ali, ó, lá não deveria mais ninguém. E
Algumas APPs podem ter circulação de pessoas, outras não pode ter. Aí, caso a caso, nem vamos entrar nisso, né? Só que aqui é a situação, ó. É um arroio e as casas estão construídas do lado. É evidente que elas estão construídas em APP, são, sim. Olha aí, ó, construção nova, porque a APP também, de certa maneira, é uma coisa recente. Começou com o Código Florestal em 1965, a APP era de 5 metros, com aquela lei que eu falei, a 6766, ela passou para 15 metros, que tinha o nome de faixa não edificável, e finalmente no Código Florestal, na revisão dele em 1989, 86, por aí que ela passou para 30 metros. Então não é toda casa que está à beira do arroio que é irregular ou clandestina, porque antes desse espaço temporal ela era permitido. Mas é claro, vocês vão olhar uma casa dessa, vão ver que a construção é recente, que ela foi construída quando já não poderia mais fazer isso. Aqui também, ó, construção nova ali na beira do arroio, que é um perigo para essas pessoas, né? Ali ele chegou a avançar para cima do leito do arroio, né? Por necessidade, por ignorância, por pobreza. E o pior é o seguinte, não é nem a questão do meio ambiente natural, é a questão que ele está se colocando em risco. Porque um dia dá uma enxurrada aí, carrega tudo junto, inclusive toda a família dele com ele lá dentro. E essa, no meu entender, é a principal razão. Isso aqui é uma cidade aí do interior, que dá para ver que isso é antigo, né? Isso foi feito aí muito antes do Código Florestal. Então, são situações que vão ser examinadas caso a caso. Muitas vezes vai ter que ser atrás da documentação para ver quando é que a casa foi construída. Olha que espetáculo essa aí, ó. O posto de gasolina foi construído em cima do arroio. Aproveitamento total da área urbana, né? É uma coisa fantástica. Criação de animais. Geralmente, em zona urbana, não é permitido criar animal, criar galinha, criar gado, porco, muito menos. E muitas vezes vou encontrar, em zona urbana, criação de animais, que é um indício de que o loteamento é clandestino, irregular, que é ocupação, etc. Aí vocês vão tirar foto, né? Olha ali, ó, o pessoal criando porquinho e tal, é gente pobre, né? Faz ali, ó, criação de porco, criação de vaca ali, tem esse problema, é a periferia da cidade, é meio urbano, meio rural, não quer dizer que tudo isso seja errado, tá? Mas vocês constatem. Aí aqui, ali, pô, o cara criando cavalo, não, que ele é carroceiro. Onde é que ele vai deixar o cavalo de noite? Vai deixar no pátio da casa dele. Bom, tira a foto e registra, né? Depois a gente vai ver. Aves exóticas no pátio do cidadão ali. O cavalo ali pastando na beira do posto de saúde. Cabrito. Pátio, zona urbana, dentro de Porto Alegre. Opa, pulou, deixa eu voltar um aqui. Esse é a nossa colega Mary, estava junto nessa vistoria. O Cabrito estava nessa casa, ó, que tem uma igreja pintada de preta, e tem uma escultura ali, uma estátua, uma pessoa vermelha, e tem um cabrito, né? Então talvez não seja bem uma criação para fins de alimentação, né? Tem outros fins aí, esse tipo de criação. Nem vamos falar disso. Condições geológicas. Isso é crítico, é importante, é uma questão de vida ou morte para quem mora lá. Então, quando vocês forem fazer vistoria, vocês prestem atenção nesse tipo de situação que eu vou apontar aqui e tirem fotos e mostrem, tá? Depois a gente vê se é sério ou não. Ali vocês estão vendo o muro de pedra embaixo da parte de madeira da casa, que ele está desabando. Isso aqui quer dizer uma ou outra. Ou o muro foi mal feito, e está se desmanchando sozinho, porque foi muito mal feito, ou o terreno, o subsolo ali, está se movimentando, porque é uma área de risco geológico, tá? A gente não sabe, mas vai lá e tira foto. Olha aqui, ó. Quando existe uma rachadura oblíqua numa parede, de cima a baixo, isso é sinal que a fundação cedeu, a fundação do prédio cedeu. Se cedeu porque o prédio foi mal feito ou porque o terreno está cedendo, eu não sei. Mas aí vocês vão tirar foto, porque isso é uma coisa grave, isso é uma coisa de risco para quem mora lá. E aqui uma outra dica que o nosso colega geólogo Sérgio Buffon, do GAT, me deu, que estava junto nessa vistoria, me ensinou isso. Vocês estão vendo aquela árvore maior que está ali no centro? A parte de baixo do tronco dela está oblíqua. E daqui a pouco ela endireita e sobe reto. Se prestarem atenção no resto da vegetação, vão ver que tem algumas similares. Aí o geólogo disse assim, ó, uma árvore sempre cresce reto para cima, ela não faz curva. Então por que essa árvore mudou de direção? Ela mudou de direção
porque ela estava crescendo reto para cima. Aí o terreno deslizou, ela ficou inclinada, e daquele ponto em diante ela corrigiu o rumo e começou a subir reto de novo. E vocês estão vendo que lá atrás tem uma casa. Então, olha a situação de risco desse morador, dessa família que está ali. Esse terreno, a qualquer momento, pode deslizar de novo. Então, assim, ó, é importante, estão fazendo um serviço de utilidade pública, pode até salvar a vida dessa família. Né? Aqui é um arbusto menor, não dá para ver direito, mas a parte de baixo, bem ali na frente, clarinha, ela está inclinada, e depois a parte de cima mudou de rumo. Lá atrás tem uma outra mais grossa que está inclinada. Então, esse é um tipo de detalhe que nem eu sabia, aprendi com meu colega, vocês viram isso, preste atenção nisso. Aqui só meio assim de ilustrativo, de curiosidade, para efeitos jurídicos, né, legais, muitas vezes faz diferença se a gente está na zona urbana ou zona rural. Aliás, faz toda a diferença, porque na zona rural não pode fazer parcelamento solo de fins urbanos, né, fazer loteamento. Então, vocês podem ajudar a ilustrar mostrando ali onde é que termina a cidade. Aqui, ó, depois dessa rua era a zona rural. Aqui uma zona de transição, então tem essa rua na periferia da cidade, do lado ali já tem a plantação de soja. Então, a zona urbana ou zona rural? Muitas vezes é o próprio uso que define isso. Mas é uma questão que pode ser importante. Ó, aqui à esquerda é a zona urbana e à direita, seguindo por ela, a partir daquela curva já entramos na zona rural. Então aqui já não pode mais fazer loteamento, lá poderia. Tirem foto, mostrem isso. Só que cuidado com as pegadinhas, né? Aí vão ver, olha aqui, ó, uma via rural e o cara tá... Não, isso não é uma via rural, isso aqui é uma via secundária dentro do município, que sempre existiu, que está ligando. Então isso aqui não quer dizer nada, não quer dizer que seja um loteamento clandestino, nada. A gente tem que cuidar muitas vezes para não pegar informação errada. Aliás, aquela questão do abastecimento de água, uma ocasião eu fui verificar um loteamento que era para ver se tinham feito a infraestrutura urbana. Parecia que estava tudo legal, tinha asfaltado, meio fio e tal. Aí parei o carro, bati na primeira casa que estava ali, já no meio do loteamento, e aí chamei, vem cá, vocês têm abastecimento de água? E a pessoa, não, a gente vai buscar, não sei de que jeito lá, tal. Aí eu disse, fizeram tudo isso e vocês não têm água, e ainda não botaram água. Aí a pessoa mesmo me corrigiu, não, é que a gente não pagou, eles cortaram. Então, cuidado para não cair. Imagina se eu faço o relatório para o promotor e digo que não foi feita água ainda, pagar o maior mico, né? Então, confere mais de um lote, dá uma olhada geral, né? Porque dá para se enganar muito fácil com essas coisas. Bom, tem o urbano e o rural, e tem o urbanizado e o não urbanizado dentro da área urbana, né? Então, ali vem a via urbana, daqui a pouco ela continua, mas o resto dela não foi feita a pavimentação, não foi urbanizada. Aqui é a mesma coisa, terminou a via ali, a parte que tem a infraestrutura, e para cá ela continua, mas sem a execução das obras de infraestrutura. Aqui também, ó, terminou a via e dali adiante já é puro cascalho, etc. Então tirem foto desses limites. Esse aqui até é jocoso, né? A gente também tem que se divertir um pouco, né? Ainda bem que botaram a placa de pare ali no fim da via, não todo mundo vê, não vai seguir adiante, nem por cima da cerca. Mas mostra bem onde termina a área urbanizada. Áreas alagáveis, eu até diria o seguinte, por um lado é bom não ir fazer vistoria em dia de chuva, porque eles vão voltar tudo embarrado. Por outro lado é muito bom, porque eles vão ver onde é que alaga, né? Então aqui, ó, se o cara fez um aterrozinho por cima da grama, ainda botou umas tábuas, um estrado, é evidente que ali a água passa por cima de tudo, né? É um indício de que a área é alagável. Aqui, ó, construindo a casa na beira da rua em palafita, é porque alaga, né? Por que ele vai gastar toda essa energia aí? Né? E essa aqui é mais visível ainda, né? Inclusive, aquela ali tinha até a marca de onde a água chegava quando o rio subia. Olha aqui, ó. Fui fazer a vistoria no dia de chuva e fui premiado, constatei o alagamento. Ali é o cavalo com as patinhas dentro da água, a casa já subindo a umidade pela parede, que tanto na alvenaria como na madeira a umidade sobe direto. E o pessoal tendo que chegar em casa pelo meio da água.
Desmatamento é um detalhe muito importante, né? Se o pessoal está fazendo desmatamento ou não, porque isso teria que ter licenciamento. Então, tira a foto ali, está vermelho o caule, aqui recém foi cortado. Porque se a árvore é nova, ela ainda está colorida, depois fica tudo cinza. Tá? Aqui já mais adiante, ó, dá para ver que foi desmatado, maricá. Aqui foi desmatado o xaxim, que é uma árvore imune ao corte, e ainda foi usado para fazer uma composteira, né? Um espetáculo total. Então aí você já desdobra, já vai dar vários inquéritos aí, né? Olha que está vermelho ainda, recém desmataram. Declividade acentuada, que é uma coisa que tem um problema muito sério em regularização, em urbanização, tem limites para isso, de quanto pode ter de caimento. Então vocês não precisam medir nada, mas olha aqui, só a diferença do cabo de energia elétrica entre os dois postes mostra o que é o caimento ali. Isso, quando a gente vê ao vivo parece muito fácil, olha como é íngreme, quando tira a foto nem sempre a gente consegue registrar, documentar tão bem. Ó, ali era tão íngreme a rua que a chuva comeu toda a terra que tinha por cima e deixou as pedras à vista, tão íngreme que era. Aqui, não precisa dizer, né, mais de 30% de caimento, né, situação terrível para quem mora ali. Olha lá, ó. Então tira a foto. Obra suspeita. Aí você tira foto, as coisas que achar esquisita, que desconfiar. Vai lá e tira um aterro ali em volta da vegetação. Né? Isso não tem um aspecto de uma situação normal. Tira a foto, vamos ver se é licenciado isso aí. Aqui também, né? Passando o trator para cima da vegetação. No mínimo tem que estar licenciado isso aí. Olha ali, ó. O aterro chegou a derrubar. Bom, primeiro relaxado, nem tiraram a vegetação. Tocaram por cima, ela se inclinou. Que dá uma série de problemas. Primeiro, o problema ambiental, que nem vou entrar em detalhe, né? O segundo, o problema mesmo para a urbanização, porque se deixar matéria orgânica embaixo do aterro, com os anos isso vai apodrecer e vai ceder no aterro. Construções irregulares, um monte de casinha aglomerada, sem nenhuma via por perto, né, casa simples, ali, ó, construção feita em cima do leito da via. Aqui o cara não satisfeito também fez em cima da calçada. Ali, ó, arrumando a rua e no meio sobrou ainda uma casa aí, que até tirar ela, então dá para ver claramente que tem algo errado. Aquela via que eu passei bem no começo lá, aliás, também tem duas situações aqui, uma a viela e outra também o muro, a parede da casa totalmente rachada, oblíquo. Essa aqui, como é um terreno relativamente plano, toda a gleba, então provavelmente a construção foi mal feita. Se vocês puderem tirar uma visão, uma foto que mostre o conjunto do loteamento, ou da ocupação, ou seja, ajuda muito para quem está de fora entender o que está acontecendo. Nem sempre é possível, mas de vez em quando basta, antes ou depois, dar uma parada com o carro e tirar uma foto. Aí você tem uma visão de conjunto, né? Até do núcleo urbano inteiro. Isso ajuda muito, né, quem está de fora a entender. Eu subi o morro lá, toquei o zoom máximo que dava na máquina fotográfica. Hoje em dia não precisa nem levar máquina fotográfica, leva o celular, só cuida da bateria, né? Porque a máquina fotográfica do celular queima muito a bateria. Ó, loteamento lá irregular, na beira, em zona rural ainda. Aí só subindo numa rua oposta ali, que ainda inclusive era dentro do limite urbano, eu consegui gerar foto de toda a ocupação irregular que tinha lá, do lado da plantação de soja. Linha de transmissão é uma coisa muito importante, ó. Essa foto aqui mostra à esquerda uma linha de alta tensão, são aqueles 3 cabos que a gente vê nas nossas ruas aí, e aí tem um transformador que muda aquela tensão de 13 mil volts para 220 ou 110. E a outra do poste metálico, a linha que a gente chama de transmissão, que aí sim, até eu tenho aqui os valores, deixa eu ver quanto é que é. Ó. Linha de transmissão, 500 kW a mais de 1000 kW. Leva energia elétrica das fontes, usina hidroelétrica, termoelétrica, nuclear, eólica, para as subestações. Devido ao perigo de queda dos cabos e torres, bem como devido à necessidade de acesso para a manutenção, é proibido construir sob linhas de transmissão, bem como são consideradas áreas de risco, exatamente porque pode cair em cima das pessoas. Além do que,
né? Também dizem que as ondas eletromagnéticas das linhas de transmissão são nocivas ao corpo humano. Então, mais uma razão para não se construir embaixo. As linhas de alta tensão são de 3.000 a 13.800 volts, levam energia elétrica das subestações para os transformadores de consumo domiciliar. Geralmente são instalados em postes colocados junto aos meios de via pública. Então, tem que separar um do outro. Embaixo da linha de alta tensão, a rigor, mas que a rigor elas têm que ficar na rua, elas não tem que ficar em cima das casas, né? Ninguém constrói embaixo de linha de alta tensão, mas constrói embaixo de linha de transmissão. E embaixo, então, a linha que vai para a casa da gente, que é 110 ou 220 volts. 200 leva a energia elétrica e transforma para consumo domiciliar e de iluminação pública. Também pode ser observado um transformador, que rebaixa a energia da linha de alta tensão para a rede domiciliar. Ainda pode ser observada uma luminária de iluminação pública, que é alimentada pela rede domiciliar de 110 ou 220. Os cabos que estão na parte inferior da fotografia são da rede de telefonia e TV a cabo. Então também tem esses outros cabos que não são de energia elétrica. Ó, então aqui estão vendo uma linha de transmissão no seu lugar correto, né, sem nada por baixo. O que a gente geralmente faz? Aproveita e faz as grandes avenidas duplas, né, debaixo da linha de alta tensão, de transmissão, porque aí não pode morar lá, já fica até para manutenção mais fácil. Vai embaixo da torre, tira uma foto e já viu que a casinha está embaixo da rede. Ó, habitação embaixo da rede, de transmissão, perigo para todo mundo, ó, o perigo. E aqui um caso interessante, essa foto e a próxima são no mesmo lugar. São várias linhas de transmissão, uma lá da outra. Então essa da esquerda ainda estava lá, e na direita já tinham tirado todas as habitações que estavam irregularmente embaixo da linha de transmissão. Que apesar das pessoas precisarem de um lugar para morar, esse lugar não pode ser embaixo da linha de transmissão, porque pode ser fatal para elas. E qual é a questão em si? Qual o distanciamento mínimo que se pode construir em relação a essas vias e rodovias? Bom, aí é assim, ó, se for construir hoje, aí tem que fazer o licenciamento. Aí a prefeitura vai dizer qual é a distância que tem que ter. O que acontece é que antigamente não existia controle nenhum. Então tem casas assim que o terreno termina onde começa a linha férrea ou a própria rodovia, etc. Então se é algo antigo, não tem muito o que fazer. E se é novo, vai fazer o licenciamento, que lá eles vão dizer qual é a distância que tem que ter. Certamente tem que ter uma boa distância, sim. Até porque um trem pode descarrilhar e tombar do lado da ferrovia e precisa bastante espaço. Tanto para ele tombar e não ser em cima da casa da gente, como para depois vir os guindastes e recolocar ele em cima da via, né? As estradas a mesma coisa, porque elas podem ser ampliadas, ter necessidade de ampliar no futuro, então por isso tem a faixa não edificável do lado, né, a faixa de domínio, que é para poder ser ampliada, né, senão o que a gente fica imobilizado, fica trancado. Acho que é por aí a resposta, né. Não, eu ia dizer que realmente, né, o mínimo se deve respeitar os 15 metros da faixa não edificável. Sim. Mas, né, cada caso tem uma faixa de domínio diferenciada. E que hoje nós temos a Lei 13.465 de 2017, que, né, torna passível a regularização em determinados casos. Mas daí sobre análise, né? E mesmo as linhas de alta de transmissão, também é caso a caso, conforme a voltagem, os planos que eles têm de expansão daquilo, eles vão dizer qual é a distância que tem que ter afastado das linhas de transmissão para construir lá. Aqui eu já terminando essa parte aqui, sim, mais uma. As linhas de transmissão em Porto Alegre, por exemplo, hoje só se respeita, né, a ocupação em torno da torre, mas na montagem das linhas está se permitindo edificação. Bom, mas é um risco, né? É um risco. Porque para comunidades já estabelecidas. Porque é o risco, né? Vem uma ventania, derruba uma torre dessas e cai o cabo ainda ligado em cima da casa das pessoas. Uma outra dica que eu dei assim, ó, quando vocês estão circulando por aí e vocês veem alguma coisa irregular, ou que chama atenção, não faço mal citar no inquérito, não tirem foto. Aqui, por exemplo, um pontilhão em cima de um arroio no meio de uma cidade,
que do lado está sem corrimão, sem guarda-corpo. Isso é um perigo, né? Vai criança, vai idoso, vai gente carregando a bicicleta, daqui a pouco se equilibra, né? Então tira foto dessa irregularidade. Não quer dizer que tudo vai dar inquérito, tudo vai dar denúncia, mas vocês podem também ir montando o banco de dados de vocês, porque eu já tirei muita foto só por curioso e acabei usando elas depois em inquéritos, porque veio a denúncia de coisa em cima de constatações que eu fui acumulando, né? Então eu tenho lá meu banco de fotos, vocês podem ter o de vocês, na cidade de vocês, que só vocês vão ter. Isso é muito útil até para vocês mesmos comparar situações atuais com anteriores, né? Aqui um arroio, tinham feito lá uma paliçada, ela está caindo para dentro do arroio, quer dizer que está tendo um problema ali, até ambiental, para cima do arroio. Aqui uma curiosidade, ó. Essa cidade que eu fui fazer uma outra vistoria, eu vi que estavam fazendo uma galeria, tá, de pluvial, dentro da cidade. Eu, de curioso, lá tirei uma foto, e aí eu vi assim, ó, num dos trechos que eles cortaram a rua para botar a galeria, eu vi, olha, eu vou mostrar a foto anterior de novo, tá? Olha como é que é o solo. Ele é todo pedregoso e amarelado, digamos, tá? E nessa foto aqui, um trecho do solo é preto. É preto porque é matéria orgânica. Aquilo ali são árvores, capoeira, que os caras pavimentaram por cima. Então o que vai acontecer? Isso vai apodrecer e essa rua vai ceder. É uma questão de tempo só. Então, se vocês verem uma situação dessas, tira a foto, né? Fica registrado, aí, se for o caso, comunica, pede satisfação para a prefeitura, e aí, né, ainda tirei esse flagrante aí, que aí tinha uma galeria que passava embaixo dos edifícios ali, uma galeria existente, anterior, né? Então, uma situação completamente irregular, perigosa para esse pessoal, porque a chance de ter problema com uma galeria dessa é gigantesca, né? Ela pode entupir, ela pode se desintegrar, pode dar solapamento, a água começar a escorrer por fora e comer a base dos edifícios, por isso que não se deve construir em cima de galeria. Então, assim, ó, eu digo, se vocês verem coisas, tirem foto, né? Aqui, uma árvore dentro de um loteamento irregular, e aqui esse caso aqui que eu quero mostrar, ó. Aqui visto de cima, e aqui visto de baixo. Vocês estão vendo, tem um baita de um matacão redondo ali do lado. Uma pedra redonda dessas, numa ladeira, é uma situação de risco, tá? Então, vocês veem isso, tira a foto e avisa. Olha aqui, ó. A prefeitura tem que ir lá ver se está em segurança essa rocha aí, hein? Daqui a pouco dá um temporal, não sei o quê, uma enxurrada, a água come a areia ali na base dela, ela sai rolando lá para baixo e cai dentro da casa de alguém. Então são coisas que geralmente passam despercebidas, principalmente o cara que está morando lá, ele não percebe isso, porque é o dia a dia dele, né? Pedrinha. Mas quando a gente olha de fora, a gente vê coisas que os moradores não veem. Bom, terminou essa parte. Eu tenho uma última que é bem rapidinha, e é assim uma questão, digamos, de cultura geral, até bem mais amena do que eu passei. Então vamos aproveitar os últimos minutos e vamos passá-la rapidamente. E aí evita de todos vocês terem que voltar aqui na semana que vem, passar mais 2 horas aqui trancado semana que vem. Mas é uma parte, assim, de noções de urbanismo, que são algumas peculiaridades ou curiosidades que eu trago e que podem ajudar vocês a entenderem a cidade onde vocês estão fazendo o seu trabalho. Se a gente conhece a origem da cidade onde a gente está, a gente encontra muita resposta para os problemas atuais, tá? Então, o que é assim, ó? A urbanização de muitas cidades era feita que a gente chama em xadrez, tá? Que é ortogonal, tramado, seja o que for. Eu vou mostrar umas ilustrações aqui, ó, que quando os portugueses vieram aqui, eles faziam as ordenações filipinas, manuelinas. Então, tu dividia tudo em quadrado, em xadrez, e no meio tu fazia uma praça central. Inclusive, esse modelo foi usado nas missões jesuíticas. Então, a praça central, que os espanhóis chamavam de, como é que se chama? De Plaza Maior, tá? E em volta desse local ficam o aparato estatal, né, que na época incluía a igreja, mas o governo municipal, estadual, seja lá o que for, o judiciário, etc. E muitas vezes era dividido em 2 praças. A Praça Cívica e a outra, que era a Praça do Pelourinho, que eu nem preciso dizer para vocês o que acontecia lá.
Mas então é por isso mesmo que ela era separada. E aí vocês vão ver muitas cidades aqui do Rio Grande do Sul que reproduzem esses modelos porque elas foram urbanizadas assim. E vocês sabendo que essa é a origem dela, vocês vão, de cara, vocês olhando um loteamento, vocês vão ver se ele é regular ou ele é clandestino, porque ele não vai seguir esse padrão. Tá? Ó, e até aqui, ó, no caso Porto Alegre, vamos olhar a Praça da Matriz, que o nome oficial é Praça Deodoro, ela é a plaza maior. Tem a igreja, que era um poder estatal, tem o governo estadual, tem a Assembleia Legislativa, tem o Ministério Público, tem o Judiciário, tem a cultura, que é representada aí pelo Teatro São Pedro, e até tem um ex-prefeito que mora numa esquina da plaza maior da cidade. Então é bem simbólico assim, do que é hoje, né? Hoje a gente vê o reflexo de algo de 200 anos atrás. Agora, quando a gente vai para a periferia de Porto Alegre, não vai ser esse modelo, né? Ó, São José do Norte também, bem ou mal, tenta seguir o modelo do xadrez. Rio Pardo, aí segue uma rua principal, eles tentam fazer ortogonal. Bom, por aí vai indo. E aí tem a urbanização em linha, que é as colônias de imigrantes, que eram os chamados de linha, picada, travessão. E um topógrafo lá abriu uma linha, que eles chamavam, e ao longo dela eram distribuídos lotes. E depois, com o tempo, em algumas dessas linhas, começou a se aglomerar o comércio e tal, e viraram as cidades. Né? Então, vocês têm aqui Buraco do Diabo, que é o Ivoti. Vale do Sol, Três Forquilhas, Teutônia. Vão ver que os principais distritos, ou mesmo municípios, eles se encontram nos cruzamentos dessas linhas de migração, que é onde ficava, como diz, né, por facilidade de comércio. Quanto mais afastado do núcleo urbano original, quanto menos ortogonal for o empreendimento investigado, mais provável que seja irregularidade, porque não sendo a cidade que eu vou ter um loteamento clandestino, né? Em geral vai ser muito difícil acontecer uma situação dessa. Tendo as plantas aprovadas, podem ser identificados os locais nos quais deveria haver praças e equipamentos públicos, que é outra questão que vem muito para inquérito no MP. Né? Você pode ver as plantas dos loteamentos originais, lá mostra, porque muitas vezes o cara aprovava o loteamento, mas não urbanizava a praça. Não urbanizando a praça, era ocupada clandestinamente. Então vamos na prefeitura, vamos pegar os documentos originais e ver como é que isso foi licenciado. Então, e aí dá de tudo, né? Vocês vão ver tudo que é tipo de situação aí, de formato, de morfologia. Era ortogonal, depois começou a cidade jardim, começou a fazer linha em curva, acompanhando a topografia, fazer muita praça, tem desmembramento de gleba maior dentro de loteamentos, que a gente vai ver de tudo aí. Mas é o que eu digo, aqui era uma quadra inteira que ela foi dividida no meio, abrir uma rua dentro de uma área que já era loteada. Então, regularizaram, não tem nada. Só que aí também tem a seguinte situação, condomínio fechado não é loteamento. E ele obedece uma outra legislação, não é nem desmembramento, nem loteamento, é a legislação dos condomínios, 64, que é específica para isso. Vocês vão olhar a planta ou a foto aérea, mas isso não é nem uma coisa nem outra. E de fato, não é nem uma coisa nem outra. Mas não é irregular, não é clandestino. Lá no litoral está cheio disso. E aqui, para terminar, o que é o vazio urbano? O vazio urbano é uma área dentro da área urbana da cidade que não foi loteada, que não está sendo aproveitada. Então, toda aquela infraestrutura urbana que a gente viu nas coisas anteriores está ali à disposição e ninguém aproveita. Então, isso encarece a cidade, porque aí o cara que precisa morar, precisa trabalhar, ele vai lá para a periferia da cidade, eu tenho que estender a infraestrutura urbana para lá, enquanto ela está à disposição aqui. E eu peguei esse exemplo aqui para mostrar uma coisa, também de novo a pegadinha. 2 vazios urbanos dentro de uma área urbanizada de Porto Alegre. Não é bem assim. A área da esquerda é o Country Club. É um clube. Está lá desde antes disso aqui tudo virar urbano. Então ele não é um vazio urbano. Ele é um clube que, por acaso, é cheio de área verde. Mas a área da direita, digamos, ela passou a ser um vazio urbano no instante que se fez um shopping center ali. Então, se eu tenho toda a infraestrutura urbana, eu tenho toda aquela quadra enorme lá, sem aproveitamento, é um vazio urbano.
Era, né? Porque olha aqui, ó, hoje em dia foi tudo ocupado e ainda sobrou um parque no meio, tá? Então deixou de ser um vazio urbano, mas eu uso isso bem de exemplo para ilustrar a situação. E aí vocês vão lá no Google Maps ou no Google Earth, veem por cima, e aí vocês vão ver ali, ó, o que está ortogonal é regular, e o que está mosaico, misturado, dá para ver de cara que não é regular, que é clandestino, seja lá o que for. Né? Ali, ó, do lado de baixo, os edifícios regulares, e do outro lado, uma ocupação na beira do curso d'água. Olha assim, APP, né? Aqui a mesma coisa, um posto de saúde gigantesco, e do lado um monte de casinho, que até parece que está regular, porque tem uma avenida que disciplinou, mas se forem ver, os telhadinhos ali, um por cima do outro, sem nenhuma área livre. Né? Então, esse aqui ó, vai misturando ali com a área verde, dentro de um buraco ali, de que a gente não precisa nem ir lá. Pega o Google Earth, o Google Maps, ó, na periferia tudo regular, e no miolo da quadra tudo irregular. Aí, enfim, aqui ó, o último, que é uma questão que se estudou se estuda em planejamento urbano. Quanto maior a cidade, mais vale isso aqui que eu estou dizendo. Isso aqui é Porto Alegre, tá? A gente tem duas, como é que a gente diz, duas diretrizes ou duas tendências de crescimento urbano. Uma residencial e outra industrial. O que acontece? No melhor lugar da cidade é onde se estabelece as camadas chamadas de alta renda, ou de maior renda da cidade. Os ricos, digamos assim, né? E onde é que era em Porto Alegre isso? Na Praça da Matriz, no melhor lugar da cidade, no alto da colina, né? Com vista para o Guaíba, longe das inundações, né? Com ventilação, melhor lugar da cidade. Lá se instalou o poder público e as camadas de elite. Só que quando começa a crescer a população, não tem lugar para todo mundo. Então eles pegam um eixo de deslocamento, que no caso de Porto Alegre, ele foi seguindo a Avenida Duque de Caxias para o norte. Foi seguindo a Avenida Duque de Caxias, entrou na Avenida Independência, foi seguindo para Moinhos de Vento e assim ele vai indo. Tá? Pontualmente vai ter outros pontos em Porto Alegre, onde essas camadas de alta renda também tentaram se consolidar, mas não chegaram a consolidar um eixo, digamos, de crescimento preferencial, que é a Menino Deus, a Zona Sul, na beira do Guaíba. E o outro eixo é o das indústrias, que vocês podem ver ali em vermelho. Então, elas começaram na beira do Guaíba, que as indústrias, na época, o transporte era só fluvial, cada uma tinha sua doca nos fundos, depois a ferrovia começou a passar por ali também, então vai aumentando a demanda e vai indo uma do lado da outra, e aí elas foram indo, seguindo a linha férrea, em direção a São Leopoldo, Canoas. Depois, em função da Freeway, isso se bifurcou, aí ela se dividiu em duas mesas, né? Hoje as indústrias seguem pela Freeway em direção ao litoral ou seguem lá, eixo Novo Hamburgo para cima. E ao lado do eixo das indústrias, os loteamentos digamos, de operários, né? de baixa renda. Por que eu digo isso? Porque esse tipo de tendência que foi feito estudo e se chegou à conclusão que nas grandes cidades brasileiras segue esse padrão, tá? Então, se eu ver nas cidades do interior, quanto maior a cidade, mais provável que siga esse padrão. E, assim, a prova de que isso funciona em Porto Alegre foi o Distrito Industrial da Restinga, que não vingou, foi construído no distrito e ele fracassou. Hoje tem hospital, lá tem escola, que é a última coisa que deveria botar no Distrito Industrial. Então, ela é a prova de que não adianta a gente querer ir contra essas tendências, né, que são inclusive de mercado. Né? Isso, vocês entendendo isso, vocês vão ter muito mais facilidade de entender também o que está acontecendo na cidade de vocês e, consequentemente, ajudar nos próprios relatórios de vistoria. Bom, gente, era isso aí. E, para finalizar, eu queria dizer que vocês, tendo alguma dúvida, vocês passam um e-mail para o Caurgo, passam um e-mail para a Lívia, para mim, telefone. Vocês chegaram lá no lugar e surgiu uma dúvida, telefona, nós estamos sempre à disposição, nós, o pessoal do GAT também, porque muitas vezes eles vão pedir coisa para vocês, coisa ambiental e tal, né, quando for coisa urbanística é mais conosco, mas não se apertem, lá no Caurgo nós temos uma assessoria jurídica, né, tem a Fernanda, tem o Eduardo,
porque muitas questões são muito mais jurídicas do que técnicas, tá? Então, assim, ó, a gente se ajuda, né? Eu digo, é um trabalho em equipe que a gente faz aqui no Ministério Público, e para quem a gente faz isso? Para a população lá na ponta, que vive mal, né? Que está sofrendo, que mora debaixo de uma rede de transmissão, é para eles que nós estamos trabalhando, né? Nós todos no Ministério Público. Então, é o que eu sempre digo, né? Essa é o que nos motiva aqui, né? E por isso que a gente tem que ter essa sinergia, né? De se valorizar, de se ajudar e trabalhar em equipe. Era esse o negócio. O nosso teste completo hoje, né, acho que foi bem proveitoso nesse aspecto, né, resolvemos um monte de problema aqui. Ela olha ali, eu vou dizer, essas dúvidas de vocês nos ajudam, né, porque a gente pode colocar isso no manual, ele vai sendo atualizado de tempos em tempos, então vocês escrevam aqui, mande depois por e-mail, sempre que surgir, mande, aí a gente pode atualizar a própria palestra, aí a gente começa a incorporar isso, e vai sempre se aperfeiçoando, o troço é contínuo. A Leila ainda perguntou, quando o loteador poderá dar início à comercialização regular dos lotes? Após o registro do loteamento? Sim, após o registro, porque sem o registro é crime. E ele só pode fazer o registro quando tiver licenciado. Exatamente. Aí, depois, a Leila ainda perguntou, pode-se construir prédios plurifamiliares em loteamentos aprovados como unifamiliares? Não, que foi licenciado, tem que ser construído. Só que tem um detalhe, né? Isso acontece em Porto Alegre. Tem muito loteamento que foi aprovado como unifamiliar e depois o plano diretor, a revelia, diz que vale multifamiliar. Então, isso aí é estudo caso a caso, na realidade, né? Sim, mas, teoricamente, tem que teoricamente não, né? Como foi licenciado. Depois, a gente teve uma pergunta do Francisco, quando o loteamento é depositado no registro de imóveis, registrar, quem fiscaliza sua execução? Sempre o município. Município. Né? Então, não há convênio do Ministério Público e Sistema Registral para essa fiscalização e para esses trâmites. Não. Ainda tem uma pergunta que eu achei boa. Luiz Fernando, agora que eu vou chegar na tua, porque eu deixei um bloco dos assuntos, deixa eu só pegar aqui. É tudo teste aqui. Qual é o... Como é o nome? Tá bastante... Tá sem mouse. Eu sou meio dinossauro, né? Comigo tem que ser com mouse o negócio. Ai, meu Deus. Ai. Aqui é tudo teste hoje. Ó, ela achou ali. Aqui é verdade, vocês tinham equipe completa aqui. Imagina. O relatório fotográfico fala por si. Sim. Porém, em casos mais complexos, a partir de um relatório fotográfico robusto, o GAT, atual GAT, não, mas GAT, pode auxiliar na legenda do que for constatado? Sim, tanto o GAT como o CAURB. Sim, com certeza. Porque aquilo que a gente comentou no começo, vocês não precisam saber nada. Vocês não precisam definir, vocês só precisam constatar. Eu nem sei o que é isso, tira a foto e manda, depois a gente vê. Pode ser importante até, pode não ser. Né? E nesse aspecto, assim, muitas vezes a gente recebe denúncia, eu vou fazer um exemplo separado, tá? Que fora aqui do urbanístico. Aquele prédio está com rachadura, prédio grande, público lá, está com rachadura enorme, sabe que não vai desabar? É urgente, a gente vai correndo, chega lá na junta de dilatação que estava sem a vedação. Bom, eu vou dizer o seguinte, eu acho muito melhor que uma pessoa faça essa denúncia, e eu chegue lá e seja nada, do que daqui a pouco a pessoa vai envergonhada, vou pagar mico, não sei o que, deixa assim, e daqui a pouco era algo grave. Como já teve denúncia que a gente foi lá ver e teve que interditar a escola porque um prédio 3 andares quer desabar na cabeça das pessoas. Né? Então é melhor cautela, o exagero, né, do que ficar assim, não sei o que e tal. Não, vai lá, vamos alertar. A gente tira, vocês viram algo que acharam estranho, não conhece, toca a ficha. Depois a gente vê, tomara que não seja nada. Mas pode ser. Pode ser muito grave. Se o técnico entender que é necessário uma vistoria, compreendeu aquelas imagens, aí vai claro. Tranquilo. Pode chegar à conclusão, realmente, isso aqui é muito complexo, vou ter que ir lá para ver pessoalmente. Tranquilo, não tem problema. Isso aí. Então, nos disseram que nós vamos finalizar agora. Sim. A explanação. Então está finalizado. Estão todos liberados, continuamos sempre à disposição, né? Um bom trabalho para todos e sempre uma satisfação estar com os colegas, mesmo que seja virtualmente. Tchau.